Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Esse DVD que você adquiriu, ele traz uma mensagem da Palavra de Deus, Ministério Igreja do Nazareno e também programa Ser a Diferença, né? Exibido na Rede Estação, canal 14. Essa mensagem ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus no meu coração e eu quero introduzi-la para que você possa ter uma ideia do que é a mensagem que você vai ouvir nesse momento que você está vendo esse DVD. O pacote que nós apresentamos, a mensagem da Palavra de Deus, são variados, os embrulhos, os pacotes, né? Nós podemos ter teatro, coreografia, mensagem, louvor, adoração, ricos, pobres, pretos, brancos, índios, não importa quem leve a mensagem, de que forma ela é levada, o pacote como ela é apresentada. O que é mais importante é o conteúdo que está dentro desse pacote. Nesta mensagem, o foco central dela é quando Deus usa leprosos para levar as boas novas, libertação de uma cidade cercada, vivendo ali abaixo da linha da miséria, passando uma fome extrema, porque o exército do inimigo cercou Samaria. A igreja, às vezes, ela está cercada, ela está envolvida em tantas coisas que ela esquece de levar boas novas. Os leprosos dizem, não é bom o que fazemos hoje. Eles estavam comendo de barraca em barraca dos assírios, enchendo, se empanturrando de alimento, enquanto Samaria estava com fome. Será que você não tem piedade, amor pela fome dos necessitados? Saia de dentro da sua igreja e leve o Evangelho. O título dessa mensagem é a Palavra de Deus levada por leprosos. A mensagem levada por leprosos. Que Deus te abençoe e eu espero encontrar você em um outro DVD de mensagem para a glória do Senhor. Fica na paz. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um grande privilégio poder estar nesse púlpito para ser uma ferramenta de Deus para satisfazer tantas necessidades. Deus está nesse lugar, queridos. Alguns anos atrás, quando Deus me chamou, eu não tinha a dimensão do que Ele iria fazer em minha vida. Há exatamente 25 anos atrás, quando Deus falou direto comigo, sem deixar nenhuma dúvida, eu não tinha ideia do que Deus estava requerendo de mim. Renúncia, sacrifício, dependência dEle, e eu pude entender e passar por todas as etapas do que Deus tinha prometido em minha vida. Aos 20 anos de idade, eu fiz o meu primeiro contrato como jogador de futebol profissional do Santa Cruz. E neste mesmo ano, Deus, num culto como esse, sentado aonde você está, usando a boca e a instrumentalidade de um pastor, Ele me chamou, sem o pastor saber quem eu era, sem o pastor saber o meu nome. Deus me chamou pelo nome, como chamou Zaqueu. E me fez 3 promessas. Eu só tinha 20 anos de idade. Eu só tinha 3 meses de evangelho. E naquela noite Deus me chamou pelo nome. O pastor não estava na igreja, ele tinha ido pregar fora. Eu dei o meu testemunho. E ele chegou no final do culto para dar a bênção apostólica. Eu era de uma igreja tradicional. Me converti numa igreja tradicional, que nem palmas a gente podia bater. Naquela noite Deus tomou aquele pastor em mistério, eu não entendi, foi nada. E Deus começou traduzindo aquela revelação e disse, tem um jovem nesta igreja, que eu estou separando para o ministério pastoral. E ele disse, eu estou te prometendo 3 coisas, filho. Eu vou te fazer um pastor. E eu não queria ser pastor. Porque o meu primeiro pastor, descobrimos que ele era homossexual. E ele foi expulso da igreja. O meu segundo pastor estava roubando as finanças da igreja. O meu terceiro pastor, descobrimos que ele era um adúltero. Então vocês podem imaginar a imagem que eu tinha de um pastor, qual era? E eu disse, eu não quero ser isso. Eu quero ser jogador.
Eu vim do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Belo Jardim. Meu pai morreu num acidente de carro aos 12 anos, quando eu tinha 12 anos de idade. Com 39 anos de idade, a morte ceifou meu pai. Ninguém na minha casa era crente. Nós não sabíamos nada sobre Deus. E eu disse, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero levar a felicidade para minha casa. E Deus disse, eu vou te fazer um pastor. Eu disse, isso não é comigo, porque eu não quero ser pastor. Ele disse, eu vou te dar um ministério grande na terra. E eu vou te levar a pregar a minha palavra em muitos lugares. 6 anos depois desta palavra, eu rompi os ligamentos do meu joelho. Eu fiz uma cirurgia nas minhas 2 pernas. Tomei 52 pontos nas pernas. Fiquei 1 ano parado sem praticar futebol. Naquele ano eu entrei no seminário. Naquele ano eu rasguei o meu contrato com Santa Cruz. Naquele ano eu fiquei desempregado. E passei 5 anos vivendo no deserto, aprendendo a ser um crente de verdade. Porque só é crente de verdade quem passa pelo deserto, querido. Deserto é a escola de Deus, para a gente depender dele. Eu me formei em 96. Em 97, o meu pastor presidente me mandou para Maranguape, cidade de Paulista, pastorear uma igreja com 7 membros, 9 anos de existência. Aquela igreja era uma igreja sofrida, uma igreja de muitos problemas, relacionamento, discussões, contenda, fofoca, calúnia. E eu entrei naquela igreja para pastorear o meu primeiro ministério. Eu vou resumir porque eu quero entrar na palavra de Deus. De 97 até o dia de hoje, Deus multiplicou aqueles 7 irmãos em 1.600 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma igreja. Deus nos deu o privilégio de entrarmos numa igreja num bairro pobre. Sabe por quê? Eu creio que Deus escolhe coisas loucas, pequenas, fracas, para confundir as que são grandes e as que se acham alguma coisa. Nunca se sinta pequeno diante de Deus, porque o teu Deus é o maior dos maiores. Estar aqui hoje à noite é cumprimento de uma promessa de Deus. Quero agradecer ao pastor Edilson pela confiança, de mesmo sem conhecer minha pessoa, através do irmão Evandro, me dá esse privilégio de estar aqui. Eu estou muito honrado e muito feliz em conhecer tantos irmãos. Acabando esse culto, querido, talvez a gente não se veja mais nunca, mas a gente vai se encontrar na eternidade, amém? A gente vai viver para sempre juntos. Seja você assembleano, seja eu nazareno, seja alguém que está aqui presbiteriano, batista, não importa a placa dessa nossa denominação. João lá no livro de Apocalipse olhou e viu uma grande multidão que caminhava, e ele perguntou ao anjo, quem são esses? O anjo não disse, são assembleanos, são batistas. O anjo disse, esses são todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Eu creio num Deus de milagre. Hoje eu estou numa igreja pentecostal. Deus me tirou da minha igreja, me levou para a igreja do Nazareno. Eu me formei, pastoreio esta igreja, faço parte. E olha, deixa eu me contar um milagre para você. Em 96, quando eu estava no meu deserto, desempregado com 2 filhos, uma de braço e o outro engatinhando, passando por necessidade. Deus, às vezes, Ele fecha as portas, porque Ele quer saber qual é a tua atitude de fé. Sabe o que me impressiona, pastor e irmãos? Na atitude de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não era o medo da fornalha, mas era a confiança que eles tinham em Deus. O rei disse assim para eles, eu vou dar uma segunda chance. E vocês, por favor, prostrem-se e adorem a